Isaías 49:6. Disse mais: pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó, e tornares a trazer os preservados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Esta é uma passagem assombrosa das Escrituras, no versículo 5. E agora diz Deus, que me formou desde o ventre para ser seu servo, para que torne a trazer Jacó. Porém Israel não se deixará ajuntar. Contudo, aos olhos de Deus serei glorificado. E o meu Deus será a minha força. Temos a afirmação de que um dos motivos pelo qual Deus enviou-nos Jesus foi para que Jacó retornasse. Não só os judeus, casa de Judá, mas também toda Jacó. O versículo é até mais profundo, posto que profetiza que o Messias levantará as tribos de Israel. Levantar significa fazer com que volte a aparecer ou restaurar de novo a um estado reconhecível. Ele voltará à plena existência, estabelecendo as partes desoladas. Que parte ou partes de Israel experimentaram o esplendor davídico e converteram-se nas mais desoladas? Nada mais correto que Efraim. Vejamos Isaías 11:12. E levantará um estandarte entre as nações, e ajuntará os desterrados de Israel, e os dispersos de Judá congregará desde os 4 confins da terra. Confirma que, embora Judá estivesse simplesmente disperso, foi o Israel de Efraim que se converteu em uma parte desolada, ou os desditosos de Israel. Observe Isaías 11:10. E acontecerá naquele dia que a raiz de Jessé, a qual estará posta por estandarte dos povos, será buscada pelos gentios, e o lugar do seu repouso será glorioso. Afirma que o Messias é a raiz de Jessé e o ramo de Davi, que levará a cabo esta reunificação de ambos os dispersos, quer dizer, o Israel de Judá e o Israel descartado, Efraim. Jesus observou a diferença entre as duas casas que foram exiladas em duas direções diferentes por um lapso de 200 anos entre as dispersões, porque não podemos também fazê-lo. Se Jesus não estivesse reunindo ambas as casas das duas diásporas, então seria um falso Messias. Mas naturalmente sabemos que ele é o Messias e, portanto, está realizando o retorno de ambas as casas. Em Isaías 49:6, disse mais: pouco é que sejas o meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os preservados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Efraim é chamado de gentil, desolação de Israel, os preservados de Israel. O princípio destes versículos fortes nos recorda que o Todo-Poderoso Deus é tão onipotente que o que nós consideramos um trabalho impossível é um assunto ligeiro e perfeitamente realizável no âmbito da eternidade do Messias. Ressuscitado e glorificado, como estava no plano de Deus desde antes da criação. Jesus mostrará claramente que os efraimitas se ajuntarão à casa de Judá e se tornarão novamente um só povo, o Israel de Deus. Por enquanto, há irmãos que não estão aceitando o Cristo. Devido ao cristianismo imposto pelas religiões criadas há séculos e apoiadas por Constantino desde os anos 300 depois de Cristo e com todos os seus dogmas pagãos. O reconhecimento desse irmão, Efraim, que se encontra oculto, tornará possível a salvação de todo Israel. E assim todo o Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. Romanos 11:26. Como também um desenvolvimento rápido da noite para o dia deste movimento, que ainda se aparenta meio acanhado. Este próximo passo de crescimento somente pode ter lugar aceitando como autênticas as alegações daqueles que, por serem chamados por Deus, acabam por descobrir e afirmam possuir uma herança de Israel e estão sinceramente dispostos a aceitarem que não são judeus da tribo de Judá, mas que, sendo efraimitas das tribos perdidas de Israel do Norte, têm um único desejo em seus corações, colocado pelo Espírito de Santidade de Deus, que é o de obedecer a Deus, suas leis, naquilo que ainda está em vigência, ou seja, toda a Escritura, com exceção das leis que deixaram de existir,
com o final do sacerdócio levita, como os sacrifícios, a existência de um sumo sacerdote humano de corpo incorruptível e outras, e no final juntarem-se com seus irmãos da tribo de Judá para formarem novamente o povo santo de Deus por toda a eternidade. Se Jesus está irradiando as boas novas do reino por toda a face da terra e está reunindo toda a humanidade nestes últimos dias de colheita global entre as nações, retirando os chamados e escolhidos da Babilônia das religiões. Apocalipse 18, 4. E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Então, com certeza, em todas as nações e povos, conforme descrito em Apocalipse 7, 9. Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono, e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Existem milhares e até, possivelmente, milhões de descendentes de José e de Efraim, que sem que eles mesmos sejam conscientes disso, estão retornando às antigas veredas. Assim diz Deus: Ponde-vos nos caminhos, e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele. E achareis descanso para as vossas almas. E os perdidos e não chamados dizem: Não andaremos nele. Jeremias 6, 16. E em breve estarão juntamente com a tribo de Judá a adorar eternamente ao único Deus verdadeiro e ao seu Cordeiro Jesus. E ouvi toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer: Ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo o sempre. Apocalipse 5, 13. Não se pode ter uma restauração do mundo global dos últimos tempos sem que, em alguma parte, nessa enorme colheita global nos encontremos e até tropecemos em enormes quantidades de ovelhas perdidas da casa do norte de Israel, os salvos de todos os povos, nações e línguas, os das tribos de Efraim. Isso seria uma impossibilidade a nível lógico, histórico, cultural, matemático e escritural. Lembrem que, como discípulos verdadeiros, devemos alinhar nossa doutrina com as dos profetas, as do Messias e as de seus apóstolos, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus, o Messias, é a principal pedra da esquina. Efésios 2, 20. E não com a nossa ou a declaração de fé doutrinal humana de uma organização ou denominação religiosa, seja qual for a forma que adote, seja da cristandade, seja messiânica ou judaica. Se há a possibilidade de estarmos todos de acordo em que, entre as nações do mundo, assim como aprendemos na palavra de Deus sobre a dispersão, tanto do Israel de Judá como do Israel de Efraim, então poderemos ter um terreno comum e uma visão comum que soa de maneira simultânea a do pulsar do coração do Pai Celestial por todo o seu Israel. Se nós, por causa de nossa estreita compreensão, não conseguimos identificar a este Israel que não é da tribo de Judá, não podemos simplesmente promover a ideia de que tenham desaparecido da face da terra, nem tampouco negar que estejam aparecendo em nossas congregações e no meio daqueles que lhes foi retirada a venda, que os fazia acreditar na operação do erro pelo Espírito de Santidade de Deus. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Tessalonicenses 2, de 9 a 12. Em Jeremias 31, 9 e 10, Deus proclama que Efraim é seu filho e primogênito e que ele voltará a reuni-lo. Virão com choro e com súplicas os levarei. Guiá-los-ei aos ribeiros de águas por caminho direito, no qual não tropeçarão, porque sou um pai para Israel e Efraim é o meu primogênito. Ouvi a palavra de Deus, ó nações,
e anunciai-a nas ilhas longínquas, e dizei: aquele que espalhou a Israel o congregará e o guardará, como o pastor ao seu rebanho. É Jesus que está restaurando o reino a Israel pessoa a pessoa e posteriormente em grandes massas. Este processo de reunificação maciça efraimita dá como resultado a formação da Assembleia Geral e a congregação dos primogênitos, mencionados por Paulo em Hebreus 12, 23. A universal Assembleia e congregação dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Ele reconheceu que muitos no Israel da Aliança Renovada pertenciam à linhagem de Efraim, o primogênito, e que, portanto, eram uma congregação de primogênitos. À medida que chegamos ao final deste segundo vídeo da série, o plano de Deus para a salvação da humanidade, é evidente que estamos apenas começando a desvendar as profundezas desse plano divino. Que possamos continuar explorando cada aspecto com humildade e reverência, reconhecendo que Jesus é o centro dessa narrativa redentora. Que este seja apenas o começo de uma jornada transformadora rumo à compreensão plena do amor e da graça do nosso Criador.